Oi! Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui do Homem Sem Seu Pensamento que Sou. Já estamos avançando para os últimos capítulos. Eu vou ler agora o capítulo 20, cujo título, que tem por título o ano de 1970. 1970 é o nome do capítulo. E aqui a gravura relativa a esse capítulo, que são ratinhos ali, estão vendo ali, que aí com a leitura vocês vão entender. Então, começando. O ano anterior havia sido O ano anterior havia sido mais tranquilo que o seu precedente. Mas, de certa forma, era possível, para quem estivesse mais atento aos sinais que rondavam nossas vidas, perceber uma inquietação latente no ar, no clima do país. Acordara para esta cognição a partir do momento em que vira nas bancas, na primeira página do Jornal do Brasil, em 14 de dezembro de 1968, dia seguinte ao anúncio do ato institucional número 5, a previsão do tempo. Naquele dia, o tempo estava lindo, o ar limpo, com aquele jeito que fica depois de dias chuvosos. O céu era de um azul fulgurante e sequer havia calor demais. Digo até que foi um desses dias em que só por vermos o dia lá fora, ficamos de bem com a vida. Mas a verdade verdadeira estava expressa naquela coluna do Jornal do Brasil. Previsão do tempo. Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 graus em Brasília. Mínima 5 graus nas Laranjeiras. A partir de então, sem dúvida, fiquei cada vez mais esclarecido acerca do que se passava em nosso país. No entanto, esta era uma percepção que guardava para mim. Cercava-me de cuidados para comigo e para com minha família. Não entabulei querelas ou ações que de algum modo pudessem me prejudicar. Nunca fiz isso. Enquanto pensamento, eu achava importante ter a consciência do que estava ocorrendo, mas nada de expor minha vida, isso não. Por outro lado, nunca assenti com qualquer tipo de ação alinhada ao regime diretamente. Vivia minha vida e se o mundo fazia com que a nossa vida normal tivesse que ser daquele jeito, paciência. Essa clareza do que me cercava eu achava muito importante. O mundo e o Brasil viviam dias viscerais. Havia um nervosismo e uma premência no ar, mas ao mesmo tempo sabia-se que nenhuma mudança brusca estava para acontecer. Nada mudaria num curto prazo, de uma hora para outra, inopinadamente. Eles estavam ferrenhos no poder e eu, não posso negar, não ficava absolutamente transtornado com esta situação. Consegui equilibrar-me entre uma notícia péssima que ficasse sabendo, como o caso de prisões arbitrárias, etc., as discussões com Irene para o dinheiro das compras da feira semanal e torneios de xadrez a cobrir e comentar. O alvoroço daqueles dias acelerados corria modorrentamente. Ouvi o João Saldanha, que era o técnico da seleção brasileira, bradar tantas coisas estranhas que eu não entendia. Como era possível que o Saldanha tivesse críticas a Pelé? Ele disse que o Pelé está ficando cego e que de óculos não vai poder jogar. Caramba, será que o Pelé não vai estar na lista final da seleção? Li incrédulo a matéria no jornal. Havia conhecido João Saldanha nos tempos em que frequentava o Botafogo em General Severiano. Eu, para jogar xadrez, ele, sócio e já conhecido jornalista. Eu e ele nos dávamos bem, embora sempre assertivo e fazendo questão de se pronunciar comunista, Saldanha era também uma pessoa bastante afável e agradável. Ia muito com a cara dele. Mas agora, aquela história estava muito mal contada. Como é que ele iria querer barrar o Pelé? A situação esquentou e se desenrolou mais rapidamente do que imaginei. O Saldanha mandou o general-presidente dar pitaco em outro lugar, pois se ele, Saldanha, não escolher ministro de Estado, o general-presidente
da vez, também não podia escalar jogadores para a Canarinho. No fim das contas, o reflexo dos tempos foi demitido. Os dias eram assim. Pelo menos o que sucedeu foi bom para o esporte e para o Brasil. A CBD mudou o técnico da seleção brasileira, chamando o ex-jogador Zagallo para comandá-la, e a campanha de 1970 foi a lindeza que todos conhecemos. Por esta época, no xadrez, eu já estava mais para a aposentadoria como jogador competitivo. Por esta época, no xadrez, eu já estava mais para a aposentadoria como jogador competitivo. Entretanto, participava de alguns torneios e ficava orgulhoso de perceber o quanto se desenvolvera o xadrez nacional. Além disso, ainda era ligado à federação. Mesmo não sendo mais o presidente, sempre me incumbia de certos afazeres. Tinha prazer nisso, gostava de colaborar. Para minha satisfação, a vida ia seguindo seu rumo dentro do prumo que lhe esticara. Felizmente, não havia mais sombra ou suspeições que me fizessem ter receios diferentes, além daqueles que a própria vida se nos impõe. Desde o ano de 1972, chegara à federação pedido para organizar uma delegação de jogadores de xadrez do nosso estado, com o objetivo de participar dos Jogos Nacionais. Assim foi que o Marcinho, já em seu terceiro mandato, perguntou-me se não gostaria de compor como chefe da equipe de xadrez do nosso estado a delegação representante da Guanabara nos Jogos. Uma espécie de Olimpíadas só do Brasil que se realizavam naqueles tempos. Talvez, ou com certeza, coisa do regime militar. Nesta vez, os jogos iriam ter lugar na cidade de Maceió, Alagoas. Vejam só que beleza, não? Fomos eu na delegação e Irene com sua mãe e o mais novo, que agora já contava uns 9 anos, de ônibus. Fiquei com um pouquinho de dó pela longa viagem, mais de 36 horas, mas Dona Ana e Irene são fortes e estavam prontas para matar saudade de sua terra, compensando tais dificuldades. Já Lucas Tadeu, muito pequeno para sentir. Viagens de avião tinham um custo proibitivo, impossível para mim. Toda a estada em Maceió, naquele período de pouco mais de um mês, foi maravilhosa. Ficamos hospedados numa espécie de mini fazenda situada às margens da cidade, pertencente à irmã de Irene, Hortência, do ramo da família que permaneceu em Alagoas. Seu marido, Pino, era um próspero comerciante do varejo local e nos acolheu magnificamente. Para completar a adorável estada, o sítio em que ficamos hospedados encontra-se numa localidade denominada Tabuleiro. Não é uma tremenda e feliz coincidência? Adorava a ideia de, trabalhando, conseguir desfrutar de outras atividades ao mesmo tempo. Por isso, gostei tanto dessa viagem. Não joguei diretamente, não estava lá para isso. Contudo, todos os problemas que ocorreram e que viam a mim, consegui solucionar a contento como chefe da delegação. Enquanto seguia me dedicando ao torneio, Irene matava a saudade de sua terra e de seus parentes, pois já havia 20 anos que saíra de lá para o Rio, sendo esta a primeira vez que voltava. Pudemos passear a valer e conhecer lugares que dificilmente eu teria conseguido por livre escolha de divertimento. Pino era um homem forte, alto, bem mais que eu. Tinha cabelos fartos, lisos e brilhantes, penteados com brilhantina para trás e um olhar vivaz que transmitia extrema sinceridade quando falava. Já o conhecia, pois viajava muito ao Rio para negociar compras de mercadorias para sua loja. Sempre me impressionava seu jeito franco, direto e firme, ao mesmo tempo simpático e encantador. Já Hortência, a irmã de Irene, era parecida com ela, bastante amável, porém o que mais me chamou a atenção era o seu desinibido modo de nos servir à mesa, sempre querendo que provássemos de toda espécie de comida oferecida, e sempre mais e mais. Eu, que nunca me fiz de rogado para comer, me empanturrava com tantas gostosas iguarias nordestinas. Pela manhã, no desejum, havia ovos mexidos, tapioca, pamonha, inhame e macaxeira, quentinhos, com manteiga de garrafa, muitos tipos de pães e outros tantos de queijos diferentes e até frios e fiambres. Havia ainda bolo de fubá, de mandioca,
de laranja e de coco. Tudo isso apenas no café da manhã. Na hora do almoço, tínhamos sarapatel, sururu, galinha ao molho pardo, feijão verde ou feijão fradinho, arroz de carneiro nordestino, siri mole no coco, muquecas de peixe, de siri, de caranguejo e tantas outras delícias, com muitas sobremesas maravilhosas também, como o doce de mamão com cravo e o campeão, pudim de tapioca. Tudo regado a boas doses de licor de genipapo. Muitos pratos são preparados com leite de coco. Então, até que os nossos intestinos se acostumassem com esse tipo de comida, gastei uns bons dias de adaptação. No entanto, estoicamente, enfrentei aqueles dias de banquete sem precisar dar especial atenção a essa parte da minha fisiologia e, felizmente, nada disso me fez passar mal ao ponto de atrapalhar toda a estada. Assim, a viagem foi muito apreciada por todos nós. Deu tudo certo. A equipe carioca, comandada por mim, se ouve muito bem e ficamos com a medalha de prata, com o pódio completado pelo ouro dos paulistas e o bronze dos cearenses, e uma ciumeira dos mineiros e gaúchos, com discussões aqui e ali de erros de arbitragem, contagem de tempo e pedidos improváveis de impugnação de partidas, mas que a coordenação dos jogos soube bem contornar. Do nosso ponto de vista, o torneio foi corretamente disputado e reconheço a boa equipe formada pelos paulistas. Fui aos jogos crendo em nossa equipe, mas, de fato, havia 2 rapazes que ainda não estavam completamente maduros e perderam finais ganhos, uma partida de cada um. Mas isso é do jogo, afinal, ainda assim, considerei excelente o resultado. Pelo menos o Rio ficou com a menção honrosa pela partida mais bonita do torneio, ganha pelo nosso tabuleiro número 1, um primor de combinação. Com relação à família, nada diferente poderia ter sido melhor. Fiquei deveras tranquilo e relaxado com relação a isso. Irênia estava em verdadeiro estado de graça, de felicidade total. Admirava fortemente isso de sua parte. Essa genuína boa querência que via estampada nos seus olhos quando estava perto de suas irmãs, de sua mãe, de seu pai. Irênia é um passarinho na primavera, numa tarde morna, no final de outubro. Senti-me muito bem com esta sensação. Voltamos. Sempre quando viajamos, a volta é como acordar de um sonho. Aos poucos, nossos olhos vão se abrindo, descolando-se das pálpebras e a vermelhidão dos brancos dos olhos vai amainando e melhorando até não termos que esfregar mais os olhos para enxergar melhor. Assim é quando voltamos. Nos primeiros dias há um sabor gostoso não apenas na boca, mas nos olhos, na pele, nos resíduos de todos os sentidos de quem somos como espírito. Uma espécie de memória do corpo. Houve vezes em que este sentimento residualístico demorou mais para ir embora. Outras que o tempo foi mais curto do que gostaria, mas ele sempre existe. Posso provar porque viajei bastante para saber. Há vantagens em ser dentista e ter muitos filhos. Não gasto dinheiro com dentista. Não é brincadeira. Faço um meia-culpa em virtude do fato de que optei em não ter precisado gastar dinheiro com colegas para tratar dos dentes dos meus filhos. Mas reconheço que não fui um exemplo no que diz respeito à educação bucal que lhes dei. Admito que sempre agi reativamente, ou seja, só tratava dos dentes quando já estavam cariados e cheguei a dar preferência à extração em muitos casos. Reconheço. A única coisa que amaina isso é que agi assim até para mim, o que na verdade não explica nem justifica nada. Falhei sim nisso. Não andava com o espírito armado o tempo todo. Muitas vezes sinto enorme raiva de mim mesmo por ser distraído ou ingênuo demais ou andar de modo relaxado, beirando a infantilidade ou até mesmo a burrice. Tantas vezes via-me como um cientista, um gênio filosófico que de tão concentrado não percebia o meu redor. Algo parecido com Tales, que andando para trás e olhando para cima, deixou-se cair no buraco do terreno e virou alvo da chacota de sua serva. Fato que lhe causou enorme cólera contra a serviçal, mas que deveria apontar para dentro de si, na verdade,
a despeito da importância que criar ter suas observações, a despeito da importância que cria ter suas observações astronômicas. Assim foi comigo também. Certa vez estava com meu filho caçula voltando com ele do consultório para casa. Resolvi passar pela feira que havia no caminho para comprar uns temperos que Irene pedira. No meio da feira, me deparo com uma banquinha de limões. Pergunto ao garoto que toma conta da banca: estão bons esses limões? Ao que ele responde: não estão bons não. Estão estragados. E virou-se rindo para o lado. Eu nada retruquei, apenas virei as costas. Mas toda a cena me fez muito mal, pois entendi que havia necessidade de uma resposta melhor para a situação, principalmente pelo fato de que o meu menor presenciou tudo. Pelo menos pude comprar limões na banca mais à frente. Estavam bons. Essas pequenas vicissitudes acontecem e reputo mesmo ao dia ou em como está nossa cabeça por elas acontecerem, idas e vindas. Em outra oportunidade, soube pelo meu filho mais novo que Elisa estava toda aflita perguntando por mim. É que naquela manhã havia-lhe dito sobre uma chance de arranjar-lhe um emprego. Ocorre que na semana anterior, um grande amigo e assíduo frequentador do clube de xadrez, o Alvarenga Vilela, fora indicado para ser um dos diretores de um banco, o Médio, em nossa praça. O conglomerado, a que fazia parte, crescera consideravelmente desde os finais dos anos 60, por conta de que recebera muita simpatia do governo central através de estímulos no setor. Conversando comigo, ofereceu-me a possibilidade de emprego na instituição financeira. Aparentemente tentadora a oferta, declinei do convite, tendo em vista que já exercia minha profissão, não estava mais na idade de me lançar em atividades desgastantes e com as quais eu nada tinha a ver. Afinal, nunca havia me visto como um financista. No entanto, lembrei-o de que minha filha mais velha ainda não começara a trabalhar e já contava 18 anos. Ficaria imensamente grato, caso fosse possível, uma colocação para ela. Como a posse do amigo fora na semana anterior, nesta ele já poderia me confirmar ou não a questão. Foi assim que, ao fim deste dia, para minha grata surpresa, pois na verdade eu não estava com muitas esperanças, o Alvarenga me confirmou e bastava que ela se apresentasse à gerente da agência Santo Cristo com a carta que ele estava me entregando para a sequência dos trâmites de admissão no emprego. Uma felicidade, não? Estamos numa civilização. E se isso é para o mal ou para o bem, não sei dizer ao certo o que seja melhor. Mas o fato é que, passados poucos meses, embora nada de substancial tivesse mudado do nosso país, em termos políticos e governamentais, apesar da mudança do presidente e de sua equipe, as circunstâncias econômicas mundiais foram sim muito abaladas a partir do instante em que países árabes produtores resolveram se unir em torno da questão do aumento do preço do petróleo. O Brasil, como um país em desenvolvimento cuja economia permanecia baseada em exportações, principalmente de gêneros e produtos in natura, e cuja industrialização ainda se encontrava a meio caminho, sofreu como todos os demais países do mundo. É velho, mas é verdade. O mundo é uma aldeia. O choque provocado pelo aumento súbito e considerável dos preços internacionais do petróleo provocou uma consequência muito forte, a qual os brasileiros já conheciam, a inflação. Assim foi que, mesmo sendo o ministro da Fazenda um gênio e, por coincidência, exímio jogador de xadrez, não foi possível elaborar solução que passasse por não punir o mercado de algum modo. Por isso, também o Banco Médio, tão generosamente agraciado por ações governamentais executadas há tão pouco tempo, foi inapelavelmente ceifado da vida financeira do país e encampado pelo Banco do Estado, tudo em conformidade às teorias monetárias ortodoxas geridas pelo ministro Mário Henrique. Aqui na raia miúda, de imediato, Elisa já vinha se adaptando à nova vida de bancária. Temeu por seu emprego
E logo agora que acabaram de se comprometer com o carnê de pagamentos para a compra de um carro, um Fusca. A apreensão nem chegou a se estabelecer, pois na mesma notícia veio o alívio. O banco estava sendo encampado com a assunção completa e total do seu balanço, resultando a assimilação de todo o corpo funcional ao novo dono, ou seja, o Banco do Estado. E essa foi uma decisão engendrada e executada pelo poder central, então fora de dúvidas quanto à sua validade e certeza. A grande vantagem agora é que este seria um emprego público, com mais estabilidade e segurança, além de salário diferenciado, como ela mesma dizia, uma bênção. Com todo o acontecido, Elisa ficou muito agradecida a mim e trabalhou. De fato, e lastimavelmente reconheço que não tinha muito diálogo com ela, mas também noto agora. Talvez minha ideia de paternidade fosse uma atitude apenas de proteção material. Vejo que, de verdade, nunca cheguei a procurar qualquer dos filhos para ter uma prosa, uma conversa descompromissada e sem objetivo qualquer. Um bate-papo, um contato entre dois amigos que se gostam. Não sei dizer bem o porquê disso, mas vejo agora que era assim. Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é uma e sempre pensa diferente sobre a vida, sobre o mundo. No caso de Elisa, não era diferente, mas aquela rebeldia da pós-adolescência gerou uma forma meio burra e meio estúpida também. Era um cordeirinho que pensava o básico e que foi conduzida pelo dogmatismo pentecostal do evangelismo meia-boca de aproveitadores, quase tal e qual uma reis. Mas uma coisa e outra se reuniram numa só pessoa e, por fim, nem a rebeldia ajudou a ser uma pessoa mais esclarecida, nem a religião ajudou a ser uma pessoa mais esperta para a vida. Ficou no meio do caminho. Fato é que iniciou o namoro com um desconhecido e, continuando sem muita conversa comigo ou com a mãe, perdeu-se em atitudes que a atrapalharam mais do que a ajudaram. Com um emprego bom e estável, Elisa começou a namorar e namorar e namorar. Certo dia não voltou para casa e inquietações cobriram o lar sobre o que teria acontecido. Até que alguém entrou em contato com a casa e informou que ela passara a noite na casa do próprio namorado. A situação transbordou para um evento de escândalo. Todos ficaram sabendo, até tios e vizinhos. Mãe e eu, pai, acusamos-nos mutuamente de não saber da filha, nem dos filhos todos em geral. Mãe diz que pai nunca está em casa e que ela não tem como tomar conta de tantas feras assim. Pai gritando chama a mãe de obtusa e que provavelmente ela própria não sabe o que isso quer dizer, mesmo assim mantém o dito e grita mais e chora e vocifera contra todos e contra si próprio. Não admite aquela situação e não suporta imaginar que todos sabem. A exasperação é total, e enquanto todos brigam e discutem na sala, como se uma feira tivesse invadido nossa casa, seco e tonto, dirijo-me à copa. Nunca fora de beber, muito mais por não ter que gastar dinheiro com isso do que por não gostar de bebida, propriamente. Mas ali, naquele torvelinho de gritarias e loucuras que se instalaram em redor, peguei pela mão uma garrafa de Red Label que ganhara havia mais de um ano e, em mais ou menos 4 horas, sozinho, esvaziei a garrafa. O corpo cobrou na sequência e o vomitório foi total e geral, por toda a casa. Ninguém ajudou a limpar nada. Aquilo não era eu e me transformou em algo que não era, que nunca fora e nem queria ser, e ainda me atrapalhou. Pois perdi um torneio que já estava marcado havia mais de 6 meses. E pensava nisso, e pensava na filha, na mulher, nos outros filhos, e na casa, e na irmã, e não sabia mais em que pensar. E não pensava em mais nada, e olhava a diagonal vermelha e dourada da garrafa, já mais para vazia, e pensava que minha vida estava indo embora, e que virara um merda total. Enquanto a tontura e o enviesado da visão permaneciam à minha frente, dentro da minha cabeça. Olhava para cima e via um tabuleiro de xadrez com peças, tal qual um plano de tecido do universo cósmico pairando sobre minha cabeça, e voltava à conclusão definitiva. Está aí.
é só jogar. Dia seguinte, Elisa vai morar em outro lugar, na casa de uma amiga da igreja evangélica, e passa a não ter mais contato com a família. Passadas algumas semanas, fui encontrar-me com ela e conversamos, mas de novo nada se resolveu, com a única compensação de que não houve brigas desta vez, e a amargura e o desencanto tornam-se imanentes na nossa relação, na relação entre pai e filha, mas ninguém admite, percebe ou sabe que isso aconteceu. Tenho uma visagem, um pressentimento. Não vou durar muito e nunca mais terei o convívio com a família do jeito que havia tido até ali. Meu coração dói. Não entendia por que Elisa e Irene tanto brigavam. Não entendia por que não conseguia aplacar aquela raiva geral entre nós todos. E então jogava. Saí daquela situação sem sair. Apenas o tempo fez seu trabalho. O quanto mais o tempo passa, mais ajuda a apagar, desde que não façamos questão de lembrar nada. Melhorei da dor no coração. Jogava. E assim aplacava em mim mesmo a angústia de saber o que não sabia ou como poderia ser ou fazer qualquer coisa para ou contornar ou enfrentar aquela situação. Nada fiz. Joguei. E uma espécie de cicatriz se estabeleceu no meu coração, em mim. Mas o tempo é o Senhor do universo e cura praticamente tudo. Fui caminhando por esse mundo de mãos dadas com Irene na tentativa de, salvaguardando-nos, ajudar a todos que podíamos, a começar pelos nossos filhos. Foi a partir deste ano de 1975 que a situação financeira começou a melhorar significativamente para mim. Estava participando de um torneio no município de Niterói, em um clube muito simpático às margens da Baía de Guanabara, o Canto do Rio, antigo clube da cidade de Sorriso e que já disputaram o Campeonato Carioca de Futebol até uma época relativamente recente, coisa de 10 ou 15 anos antes. Em dado momento, me vi cercado de uma série de garotos, excelentes jogadores e contra os quais estava cada vez mais tendo dificuldades nas partidas, e até com eventuais derrotas que faziam não me conformar com aquela nova minha situação. Naquele torneio em particular eu não me saí tão mal, mas atentando-se que não havia ninguém da velha guarda e dentre os competidores apenas 2 eram conhecidos, considerei que terminar em segundo lugar foi um sinal de início do mais profundo de declínio de minha condição de enxadrista competidor. Comento este torneio em particular, pois foi nesta oportunidade que se deu um fato deveras interessante para mim. Reencontrei um velho amigo, Augusto Borba Gato, dos tempos da Faculdade de Odontologia, enxadrista diletante e quanto mais frequentador do Cantusca. Meu Deus, Milane, quanta honra tê-lo por nossas plagas! Não tinha certeza de que você estaria aqui, mas precisava saber. Então, assim que se confirmou a realização deste torneio no nosso clube, tive que vir conferir se você apareceria. Há muito queria conversar contigo. Há quanto tempo, amigo? Que bom te rever. Ao que respondi: que prazer, meu velho e bom Borba Gato. Sinto-me lisonjeado com essa tua calorosa recepção. De fato, há muito tempo não nos víamos. Desde quando? Deixa eu ver. 1944, 1945, não lembro mais. Tantas coisas aconteceram e eu nem sabia de ti, meu amigo. O que tens feito? Ah, Milane, temos que colocar em dia a nossa conversa, realmente. Na maior parte do tempo andei na política aqui do estado do Rio. Agora, depois da fusão, estou como secretário de saúde do município aqui de Niterói. E o prefeito me incumbiu fazer indicações para o IML, embora seja um órgão de outra secretaria municipal. É justamente a respeito disso que quero conversar contigo. E foi assim que ele, Borba Gato, em pessoa, me ofereceu uma vaga de ocupação imediata no Instituto Médico Legal de Niterói para atuar como odontologista. A oferta não seria de graça, completamente, pois viria com um pedido de um pequeno favor que iria ter que prestar ao amigo, mas, considerando o custo-benefício da oferta, a flexibilização moral a que me iria submeter não era tão grande assim, e, além disso,
ninguém saberia de nada mesmo. A questão era a seguinte: Borba já morava em Niterói havia muito tempo e sempre esteve metido em política. Casara-se com uma moça muito bonita de uma família local respeitabilíssima e proprietária de várias terras no norte do estado, lá para as bandas da cidade de Quissamã. Borba me disse que sua esposa Josélia, que agora usava o seu sobrenome, assinava quando solteira Carneiro da Silva, o que arremete diretamente à família oitocentista do Visconde de Araruama. Isto eu não criei muito, pois contou de um modo estranho, muito desdenhoso. Bem, o fato é que atualmente Borba estava sassarico. Já fora pego certa vez pela esposa pulando a cerca, e não queria mais ter o dissabor e, pior, correr o risco de sua mulher brigar definitivamente com ele. Coisa que seria péssima para os negócios, em suas palavras. Assim, o arranjo que ele queria comigo era nada demais. Apenas ele iria me apresentar à sua esposa e contar-lhe sobre esse velho amigo e que teria que fazer plantões no IML junto comigo, sempre às segundas e quintas-feiras. Eu perguntei-lhe, mas e se sua esposa telefonar para saber de você por algum motivo? E ele, primeiramente tenho quase certeza, dificílimo ela telefonar. Mas mesmo que aconteça, diga apenas que não sabe, Milane. É muito simples. Para mim, o importante é que haja um motivo verossímil para não estar em casa ou com ela nesses dias. Compreende, meu bom e querido JT? A par da questão ética e moral dessa história, com a qual eu não queria me envolver, considerei não haver qualquer problema que me afetasse diretamente, pois se tratava de uma pessoa que, eu lembrava, tinha total confiança, que fora um bom companheiro de estudos e que nunca dera motivos de desentendimento com quem quer que seja. Por meu turno, entendi que não podia desperdiçar a chance. O oferecimento do emprego era para trabalhar na minha área. Já recusaram uma oportunidade semelhante havia pouco tempo, e embora não a tenha desprezado de fato, e crie, naquele momento, que não devemos desperdiçar segundas chances. Não sou cavalariano, mas sempre tive na cabeça a imagem de que não devemos ignorar o cavalo encilhado que passa perto e ao nosso alcance, principalmente pela segunda vez. A oferta era tentadora. Também porque Borba Gato, ao me apresentar ao diretor do IML, Dr. Ildefonso Arantes, deixou-lhe claro que eu seria alocado em plantões de 24 horas apenas 2 vezes por semana, sendo que outras 2 vezes eu iria trabalhar em atendimento à população mais pobre, mais necessitada, mas apenas em meio período, no horário das 9 às 13. E isso era muito bom para mim, pois os equipamentos dos consultórios eram novinhos e com os quais eu não havia trabalhado ainda, já que o maquinário do meu consultório ainda era o de anos atrás. Assim, iria poder usufruir de tecnologias as quais eu mesmo não teria como investir. Então, desde que iniciei a nova função, o tempo em que ia para o meu consultório diminuiu bastante, e o desgaste para fazer tantos trajetos durante os dias de semana foi se acentuando. No entanto, encarava com muita disposição, pois estava satisfeito por ter conseguido um novo emprego. A minha rotina mudou e passei a viajar na barca da Cantareira assiduamente para o batente. Esta viagem dura em torno de 20 minutos e é esplêndida. Nossa cidade é privilegiada mesmo. É incrível como quando estamos no meio da Bahia, o silêncio é quase total e a sensação de paz invade nossa mente. Conheci pessoas, professores e pesquisadores que usavam tempo nas viagens para escrever livros, estudar, pesquisar e contemplar a natureza em redor. Eu ia sempre pela manhã para Niterói e assim nunca pegava a barca muito cheia. Na verdade, ia mais para a vazia. Eram momentos de pura satisfação onde me dedicava aos estudos enxadrísticos com maior relaxamento e concentração. Quantas vezes lamentei a viagem ter chegado ao fim? Os plantões iniciavam-se às 8 horas, de modo que às 8 da manhã seguinte ia embora. O necrotério é um lugar mórbido, mas as pessoas que trabalham com medicina criam uma casca, um verniz de entendimento sobre a questão e em pouco tempo não há problemas ou dificuldades maiores. Desde os tempos da graduação, nós dentistas temos que conviver com dissecações. É um conhecimento e um aprendizado essenciais para a própria profissão, para a própria proficiência da atividade que escolhemos. No entanto, devo admitir
Havia muitos anos que não procedia qualquer tipo de dissecação, ainda menos autópsias. Nesse aspecto, aceitar este novo emprego tornou-se uma espécie de desafio, mas que em pouco tempo superei até com certa tranquilidade. Bem, não tanto assim. O lugar onde ficava o necrotério, dentro do prédio do IML, era no segundo subsolo e naquele momento encontrava-se em situação bastante precária, com deficiência de acomodações condizentes para nós médicos e técnicos em necropsia. Não que quisesse acomodações de luxo, sei como é. No entanto, mesmo sem haver trabalhado em instituições hospitalares ou clínicas e nem em outros locais grandes, tinha uma ideia completa de como deveria e poderia ser uma instalação como aquela. Para piorar, os próprios compartimentos para os cadáveres apresentavam-se em péssimas condições. Das 30 gavetas frigoríficas, apenas 6 estavam em plenas condições de uso, com mais apenas 4 gavetas que ainda conseguíamos abrir, mas sem refrigeração, restando as outras 20 gavetas a completa e absoluta inutilidade. Assim, se a morgue já estivesse com 10 defuntos, os próximos que chegassem simplesmente ficariam com seus corpos estendidos no chão, tal e qual o verso do sucesso que então ouvíamos no rádio, de frente para o crime, dos sambistas João Bosco e Aldir Blanc. Para completar a ideia do caos, eu já elaborara uma lista de materiais reagentes que havia acabado e permaneciam sem prazo de reposição. Tantas deficiências e necessidades fizeram-me lembrar de uma situação por que passei que foi bastante medonha e até terrífica. Como se deve imaginar, o necrotério é um lugar espectral, lúgubre, sombrio, mas que, por outro lado, é revestido de uma condição técnica e cujo objetivo é específico. Por isso mesmo, não ensejaria maiores temores, ainda que para desavisados. No entanto, mesmo para os próprios trabalhadores ocorrem situações em que a dúvida se instala. Era difícil, mas aconteceu. Naquele plantão, depois de todas as gavetas usáveis estarem ocupadas, chegou-nos mais 3 cadáveres. Uma lástima mesmo. 3 jovens de no máximo 20 anos, 2 rapazes e uma moça, vítimas de um acidente de automóvel voltando para Niterói, logo na saída da ponte, quando, ao tentar fazer a curva com a velocidade acima de 170 km por hora, seguiram reto, bateram contra a mureta, voaram por cima do viaduto na alça de chegada, espatifando-se todos no chão abaixo. De fato, não há como discutir quanto a isso, mas eu, que não sei dirigir, não entendo por que o uso de cinto de segurança ainda não é obrigatório em nosso país. Aliado ao abuso do álcool, conforme os policiais escreveram no relatório, explica-se o malfadado evento. Os corpos chegaram bem dilacerados e os auxiliares não puderam fazer nada além de cobrir um a um com lençol e encostá-los junto a uma parede no fundo da sala principal do necrotério. Eu e o médico legista fizemos as autópsias pertinentes de cada um dos 3 e lá para as 3 horas da manhã já havíamos terminado, quando então fui descansar um pouco. Se não fosse a técnica que desenvolvi para conseguir trabalhar, seria muito difícil essa oficina. Mas sigamos em frente. 30 minutos depois, bem no meio da hora do capeta, ouvi um ganido gutural evocador de perdão e egresso de um medo profundo, real e genuíno, vindo do final do corredor em relação ao quarto que usava para descanso. O auxiliar técnico, Jair Bostovaldo, o Boston, como era chamado, estava paralisado, agachado e em transe, olhando fixamente para o fundo da sala. Eu e o colega médico legista, Sérgio Badras, tentamos falar com o Boston, mas ele continuava no transe sem dar sinais de que conseguiria sair daquela situação. Meu coração estava com uma inesperada taquicardia e, de repente, o Dr. Sérgio começou a gritar, uma pequena balbúrdia se instalou. Quando
consegui, em meio à penumbra do local, enxergar o ponto para onde Boston estava olhando fixamente. Pude então perceber, e o que vi gelou minha espinha. Nunca antes tivera qualquer prova de que entes sobrenaturais viessem a ter com a gente, mas pareceu-me naquele momento que seria testemunha de um evento sem explicação. De longe estávamos vendo o próprio Carcará, o dito coiso, o próprio, ele mesmo, o demônio debruçado sobre o corpo de um dos jovens que, àquela distância, não era possível dizer se era a menina ou um dos rapazes ao chão. Fato é que o braço direito da moça, lembrei-me de supetão, era o que havia sofrido maior estrago no acidente, a ponto de estar separado em 3 partes e o sangue até já estar completamente coagulado. Tudo isso durou apenas alguns minutos, mas a aflição e premência da situação se encarregaram de promover a verdadeira revolução neural em nossos olhos. E naquele momento tinha absoluta certeza de estar vendo alguém em cima de um dos defuntos. E ao mesmo tempo enxergava também sangue espirrando pelo lado direito do corpo que estava sendo violado, além de ruídos estranhos como chiados e sussurros agudos e esganiçados. Nesse momento, o Dr. Sérgio fez com que Boston saísse do trânsito com um pouco de formal nas narinas, e os dois se levantaram rapidamente e ensaiaram uma fuga no exato instante em que eu consegui acender todas as luzes. Quando então entendemos o que se passava. Nada de demo, de Carcará ou coisa que o valha. Embora sejam mesmo uns demôniozinhos, o que estava aturdindo os corpos à espera de gaveta eram apenas ratos. Por estas e outras circunstâncias, aproximadamente 6 meses depois que comecei a trabalhar no local, entrei em contato com Borba Gato. Desta vez, aproveitando-me da minha situação privilegiada de acesso ao amigo e secretário, mostrei-lhe o quadro completo da penúria das instalações da nossa morgue. Lembro que numa segunda-feira entrei em contato com sua secretária pedindo que marcasse uma entrevista para conversarmos. Marcada para terça-feira da semana seguinte, o Borba sugeriu um café da manhã na saída do meu plantão. Achei ótima ideia, viria mesmo a calhar. Na segunda-feira, véspera do meu encontro com o secretário, aconteceu um trágico incêndio em um prédio de 2 andares que fica em uma área periférica da cidade, o bairro do Barreto. Infelizmente, houve 4 vítimas fatais em decorrência. E uma coisa é o dia a dia, com a quantidade média normal de óbitos da cidade. Outra é, no mesmo dia, chegarem 4 cadáveres praticamente juntos para serem autopsiados. São imagens bem fortes, é certo, mas não posso me queixar. O serviço pesado de excisões, manipulações e extrações de órgãos internos é feito pelos técnicos e auxiliares em necrópsias, e os legistas propriamente fazem um serviço de análise e identificação, principalmente no meu caso. Os corpos são apenas semelhantes, nunca iguais, e as arcadas dentárias se prestam extremamente bem para esse fim, pois possibilitam a perfeita identificação do indivíduo a partir de prontuários pré-existentes, bastando para isso que a pessoa, qualquer pessoa, tenha ido uma única vez na vida a uma consulta com um odontólogo para que já possamos fazer a análise comparativa das arcadas, mesmo que exista apenas uma descrição sem imagens, desenhos ou diagramas. Aquele dia foi bem pesado. Quem faz uma tarefa dessas tem que possuir um autodomínio e poder de abstração muito grande. Há que se buscar encarar aqueles corpos como os destinatários de nossas capacidades profissionais em respeito às suas vidas, e ao mesmo tempo em que pensamos nas suas individualidades, temos que nos concentrar na tarefa, e para isso, creio, a melhor forma de agir é justamente não pensar neles enquanto pessoas. Nesse ponto, o poder de abstração tem que ser muito potente. Passado o momento daquele trabalho, voltamos a ser quem somos, normalmente, mas enquanto estamos lá, o serviço requer um tantinho de psicopatia para que consigamos realizar a tarefa a contento. Enfim, é difícil. E naquele dia, depois de participar de 4 autópsias em sequência, acabei não conseguindo encontrar-me com Borba. Contudo, como eles já reservaram o dia no IML em decorrência da tragédia, pudemos almoçar juntos. Enquanto aguardávamos o prato, entabulamos o início da conversa. Pois é, Borba, que loucura, não? Parece que a polícia descobriu que a tubulação de gás estava completamente enferrujada por dentro,
das paredes, desde os botijões até dentro dos apartamentos. E o que fez piorar a tragédia é que depois que o incêndio iniciou no apartamento do primeiro andar, os vazamentos se multiplicaram, causando a explosão total do prédio. A sorte é que nos 4 apartamentos apenas em um havia pessoas, as 4 da mesma família que vieram para a gente. É foda, meu amigo, é foda. Essa gente pobre é do caralho. Ninguém se preocupa com porra nenhuma. Mas fazer o quê, não é mesmo? Agora nós é que temos que cuidar dessa merda toda. Puta. Mas tudo bem. Estamos aqui para isso, não é mesmo? Com olhos arregalados, Anuí com um misto de incredulidade e espanto ao mesmo tempo. Mas que palavras! Estava começando a pensar em como aquele dileto amigo se tornara uma pessoa assim, meio desumana. Enquanto isso, o garçom vinha trazendo nossos pratos. Eu pedi um filé de peixe com arroz, purê e batata, e molho de camarão. Até aí tudo bem, mas tive que me reencontrar com a minha pequena porção de psicopatia para espantar as imagens da memória do plantão anterior, tais como vísceras, especialmente fígados humanos, e não estragar meu almoço ao ver o prato do Borba, um enorme e sanguinolento bife de fígado acebolado e mal passado. Depois desse insólito início de conversa com Borba, cheguei a ficar em dúvida se devia ou não trazer à tona o assunto principal. Percebendo que nada tinha uma coisa a ver com outra, entabulei o tema e, surpreendentemente para novo meu espanto, compreendeu perfeitamente o problema e disse que iria criar um GT, grupo de trabalho, para estudar a situação. Fato é que em pouco menos de 2 anos realmente houve uma reforma bastante abrangente no necrotério do IML, o que proporcionou melhores condições de trabalho para os legistas. Não possuía absolutamente nenhuma pretensão acerca da política. Entretanto, não compreendia como o Borba, sem sequer trabalhar na Secretaria de Segurança, tinha tanto poder junto às outras secretarias do governo municipal, como quando conseguiu executar uma grande operação de importação de equipamentos de trânsito, sem esquecer-se dos diversos contratos de importação de equipamentos hospitalares feito por ele para o hospital da cidade. O homem era um multitalentos. Certo dia, depois de aplicar a injeção de insulina, estava praticamente terminando de tomar o meu café com leite e comer a última dentada do meu pão com manteiga e queijo de Minas e então ir para o consultório quando senti pela primeira vez. O que era aquilo? Acabaram de mastigar um pedaço de pão e de repente tomei um choque. Não um choquinho como esses que a gente leva quando encosta-se a um fio desencapado, mas um choque que me pareceu ter sido de 1000 volts. Instantaneamente, senti meu cérebro como que caindo, escorregando por dentro da minha caixa craniana e parecia que não havia como eu poderia segurá-lo. Foi um choque, sim, só que muito pior, pois além de senti-lo muito forte, também sua duração era diferente, era grande, era por muito tempo. Nunca havia sentido uma dor assim. O dedo foi nada perto. A dor veio rápida, realmente como um choque, e violenta também. Percebia pelo lado de baixo de minha bochecha direita, estendendo-se até o ouvido, e por fora e por dentro. Isto é, como se a dor caminhasse por dentro da cabeça numa corrida maluca, com outra dor ou a mesma, só que ia pelo lado de fora, pela pele, cuja linha de chegada fosse a nuca, atrás da cabeça, não há como descrever. Mas também preferia não sentir. Tentei ficar imóvel para ver se passava, mas não conseguia segurar Tentei ficar imóvel para ver se passava, mas não consegui segurar um esgar de sofrimento, um gemido ou lamúrio alto e doído que foi escutado pela Irene na cozinha. Ela achou que eu estivesse engasgado, mas consegui cuspir um pedaço de pão que havia começado a mastigar e levei a mão ao rosto, ao queixo e à bochecha. Desceu sobre mim um desespero que nunca sentira em nada. A dor física que acomete alguém é absolutamente pessoal, mas como humanos que somos, temos a noção ou a experiência de conhecer também. Cada um sabe se esta ou aquela dor é mais ou menos forte do que esta ou aquela dor que você sente. No momento em que a sentimos, temos a vã ilusão
de que podemos fazer as outras pessoas experienciar o que nos acontece para que possam, vivenciando a dor, entender-nos. Mas não é assim que funciona. Passados mais ou menos 15 minutos, que a mim pareceram horas e horas de tormento, a dor foi se acalmando. Não sumiu rapidamente não, foi bem aos poucos. Mas como que o corpo me avisasse, não conseguia mais falar. Sempre que tentava articular palavras, pressentia que a dor voltaria, então comecei a balbuciar sons. E ninguém me entendia, e em casa passei a me comunicar por escrito, e apenas o essencial. Naquele dia não consegui ser atendido pelo Dr. Oswaldo Olinto, médico neurologista que me fora indicado pelo Walter, meu irmão. Pelo menos a dor não voltou espontaneamente durante o dia, mas não conseguia mais falar. Parecia que meu cérebro sabia de alguma coisa. Não conseguia mais falar. Sempre que pensava em dizer algo, meu cérebro fazia me lembrar da dor, que não era a mesma coisa, claro. A lembrança de um sentimento é como quando nos lembramos de um cheiro ou como a lembrança pura de um bem-estar que tivemos em decorrência de um bom acontecimento. Ou, contrariamente, a lembrança de uma ocorrência não tão boa. As memórias existem, mas não fazem com que nos sintamos tal e qual como da vez em que aquilo foi marcante para nós. No entanto, esse bloqueio que meu cérebro me impunha involuntariamente era o suficiente para não me deixar pronunciar palavra como uma defesa contra a iminência da dor. Sentia sem senso uma certeza aguda de que quanto menos provocasse, mais chance haveria de a dor não voltar. Calei. Naquele dia não fui mais trabalhar. Pedi para o Salustiano afixar na porta do consultório um cartazinho com aviso. Tentei estudar um pouco de xadrez, mas não estava rendendo. Pelo telefone, o Walter me deu umas opiniões de que deveria fazer. Disse que eu ingerisse alimentos apenas pastosos. Para diminuir ao máximo a movimentação da musculatura bucomaxilofacial. E que para isso eu comesse nem que fosse de canudinho. E mesmo descrentemente indicou Novalgina para dor e que não deixasse de me consultar com um neurologista, pois era um médico gabaritado e que se dispusera a atender você, João Tadeu. Pois fui eu quem pediu, completou Walter. Continuo amando Irene e não acho que isso vá mudar em mim, mas certamente percebo nela algumas vezes uma falta de sensibilidade. Naquele dia, Irene desdobrou-se para conseguir fazer tudo o que precisava e ainda dar conta de todo o dia, arrumar a casa, fazer almoço, cuidar de mim, mal como eu estava. Era admirável. Depois de ter me ajudado a conversar por telefone com Walter, segui a orientação toda dele para me ajudar a atravessar aquele dia. Até pelo menos conseguir ir à consulta no neurologista no dia seguinte. Reconheço e sou muito grato a Helena por ser ela quem é. Mas não posso deixar de lembrar o verdadeiro teste de força de vontade a que me submeteu. Na hora do almoço, providenciou minha comida de maneira especial. Estava mesmo muito saborosa, mas batida, uma papinha que pude ingerir sem nem usar a colher, por um canudinho mesmo, bem devagar. Mas claro, a comida dos filhos era a comida normal, e naquele dia havia preparado bifes acebolados de carne de boi, daquela maneira que só Irene sabe fazer, e que é a coisa mais gostosa do mundo. Então, quando vi meus 2 filhos que estavam em casa almoçando junto comigo, aqueles apetitosos e suculentos bifes acebolados, o cheiro dos temperos, bem como o jeito maravilhoso dos pratos postos, aquilo me deu muita água na boca. Ao mesmo tempo reforçou em mim a têmpera de conseguir não sucumbir à vontade de querer mastigar e a dor voltar. Ali me fiz uma autoproclamação. Resistindo, teria certeza de que ficaria bom e que assim que isso ocorresse, a Irene faria novamente aquele almoço magnífico. O Dr. Oswaldo Olinto era um médico com especialização em neurologia que trabalhava na Beneficência Portuguesa, na Glória. Era um jovem médico de seus 40 e poucos anos e que, a partir da anamnese da minha consulta, entendeu perfeitamente do que se tratava e confirmou minhas suspeitas iniciais a respeito do problema. Sofrera, de fato,
uma nevralgia do trigêmeo, que é um nervo responsável pelo controle dos músculos da mastigação e pelo transporte de informações sensitivas do rosto até o cérebro. Em suas palavras, o problema ocorre pela compressão do nervo trigêmeo, sendo mais comum de acontecer devido ao deslocamento de um vaso sanguíneo que acaba por se apoiar sobre o nervo. E continuou. Atualmente, Dr. João Tadeu, já existem medicamentos moderníssimos e dos quais tenho certeza o senhor poderá se beneficiar muito. Há um novo fármaco que foi desenvolvido pelo laboratório Ciba-Geigy que já foi liberado para uso terapêutico e que é específico para esse tipo de nevralgia, que se chama carbamazepina, CBZ. Que lhe digo aqui o nome do princípio ativo apenas para o senhor, já que sei que vai me entender em função de sua profissão de dentista. No entanto, o senhor vai conseguir adquirir o remédio sob o nome comercial de Tegretol, conforme vou prescrever em sua receita. Fiquei bastante confiante após a consulta médica. Continuei me alimentando de canudinho e passei a tomar o comprimido. Houve ainda uma segunda vez em que a dor voltou, mas já não tão forte, além do fato de agora eu já estar mais bem preparado para enfrentá-la. Por volta de 3 meses depois, aquilo tudo ficou apenas na memória.